Agora são manifestas as obras da carne, que são estas: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Gálatas 5:19. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18. Isto eu digo então: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Alguns cristãos têm o hábito de atribuir tudo o que homens e mulheres fazem a demônios. Sabemos que muitas ações dos homens são influenciadas por demônios, mas algumas coisas não requerem demônios. Elas não são manifestações de demônios. A Bíblia nos diz claramente que não precisamos de um demônio para cometer adultério. Está no DNA da carne. A Bíblia nos diz que não precisamos de espíritos malignos para sair e cometer fornicação. Está no DNA da carne, literalmente. A Bíblia nos diz claramente quais são as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vivemos em uma cultura saturada de sensualidade e livre-arbítrio. Vivemos em uma cultura que encoraja a fazer o que quer que pareça bom. Mas o problema é que as coisas que parecem boas não necessariamente significam que são aceitáveis aos olhos do Senhor. Gálatas 5 nos alerta sobre ceder aos aspectos sente bem de nossos corpos. Há um problema com você e comigo, e este é a carne. Nosso espírito é nascido de novo, mas nosso espírito vive em um corpo carnal. Só porque você é nascido de novo não significa que não será tentado pela sua carne. Você será tentado pela sua carne. Há uma guerra dentro de você, uma guerra entre sua carne e seu espírito. Seu espírito, porque é nascido de novo, deseja agradar a Deus, deseja as coisas de Deus, deseja comunhão com o Senhor. Este é um espírito nascido de novo. Mas ao mesmo tempo, seu corpo ainda tem suas obras, que estão declaradas em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Há uma guerra acontecendo dentro de você, o espírito versus a carne. É por isso que vemos na Bíblia que somos instruídos a despojar-nos do velho homem e a revestir-nos do novo homem. É por isso que vemos na Bíblia que somos instruídos a andar no espírito. Há uma guerra acontecendo dentro de você. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 18. Digo, porém, andai no Espírito, e não haveis de cumprir a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Impureza. A palavra impureza é a palavra grega akatarsia, que é a palavra katairo com o prefixo a adicionado. A palavra katairo significa limpo ou puro, mas quando o a é adicionado a ela, a condição se inverte, tornando o objeto sujo ou impuro. No Novo Testamento, esta palavra refere-se a pensamentos obscenos ou impuros que eventualmente produzem ações obscenas ou impuras. Tal como é usado nos Evangelhos e nas epístolas de Paulo, sugere fortemente que estas ações começam na mente como pensamentos impuros antes de se manifestarem como ações impuras. Marcos 1:23 diz: E havia na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. O grego, na verdade, diz que este homem foi dominado pelo domínio de um espírito imundo. Parece que esse homem ponderou sobre pensamentos obscenos por tanto tempo que abriu a porta para que esses pensamentos o dominassem e o controlassem, de modo que eventualmente ele se viu nas garras de um espírito impuro. Embora o texto não diga isso explicitamente, o uso da palavra akatársia faz com que nos perguntemos se esse demônio encontrou ou não entrada na vida desse homem, porque ele permitiu que sua mente se concentrasse em coisas que eram proibidas.
Teria ele cometido prostituição mental a tal ponto que lhe abriu a porta para ser completamente controlado por espíritos de impureza? A Bíblia não diz exatamente isso, mas o uso da palavra acatársia definitivamente torna isso uma possibilidade. Se você é conduzido pelo Espírito, não está debaixo da lei. Paulo descreve agora um conflito que ocorre no coração e na mente de todo cristão. Nossa carne quer uma coisa, e nosso espírito nascido de novo quer algo muito diferente. E isso é por causa do novo nascimento. Um homem natural, uma pessoa carnal, não tem esse conflito dentro de si porque está vivendo na carne. Pois a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Este é o ponto crucial para você e para mim. A chave é andar no espírito. No entanto, é importante notar que andar no espírito nem sempre é fácil. Muitas vezes é uma batalha. Há uma batalha acontecendo dentro do cristão e a batalha é entre a carne e o espírito. Há uma guerra dentro de você, como Paulo escreve. Estes se opõem um ao outro. Eles não vivem em harmonia, são completos opostos. Quando Davi cometeu adultério, Davi não estava possuído por demônios, ele simplesmente estava agindo em sua carne. Nossa carne anseia por sexo, e isso é completamente normal e natural. As pessoas tentam demonizar o sexo e torná-lo uma coisa má. O sexo não é mau ou ruim, é uma maravilhosa união que Deus criou para um homem e uma mulher se envolverem juntos no ato dentro de um casamento sagrado. No entanto, nossa natureza pecaminosa tenta adquirir sexo fora das restrições do casamento. E nossa cultura pecaminosa tenta nos encorajar a ter sexo fora das restrições do casamento. Portanto, o desejo de seu corpo por sexo é normal. Mas onde nos perdemos é quando saímos dos parâmetros que Deus claramente estabeleceu para nós. Os parâmetros de Deus são os seguintes: um homem e uma mulher casados em matrimônio sagrado. É a carne, o corpo humano, que se perde ao tentar adquirir algo natural, mas através de meios profanos. Uma das muitas razões pelas quais Deus estabeleceu esses rígidos parâmetros para o sexo é por causa das consequências físicas e espirituais disso. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 a 17. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Porque, como se uniu ao corpo de uma só carne, assim também se torna um só espírito com ela. O corpo dela, pois está escrito que os dois se tornarão uma só carne. Mas quem está unido com o Senhor é um só espírito com ele. Você está se unindo com essa pessoa no espírito, está literalmente dizendo no mundo espiritual que somos um. Duas pessoas envolvidas em fornicação e o relacionamento delas é tão ruim, tão negativo, e você se pergunta por que elas não apenas seguem caminhos separados? Elas querem se separar, mas não podem. Sabem que não são boas uma para a outra e querem sair, mas não conseguem. Sabem que seu relacionamento não vai a lugar nenhum e querem sair, mas não conseguem. Sabem que seu relacionamento é prejudicial e querem sair, mas não conseguem. Por que não? Não é tão simples. Há uma conexão entre os dois que transcende o físico, que transcende qualquer outro relacionamento platônico que tenham. Foram unidos, tornaram-se um. Você entende que há uma conexão entre eles que transcende a natureza, que transcende até este mundo? Não sabeis que aquele que está unido a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois como se uniu ao corpo de uma só carne, assim também se torna um só espírito com ela. Em outras palavras, essas duas pessoas estão casadas no mundo invisível. Existe um status de relacionamento chamado amigos com benefícios. Um relacionamento de amigos com benefícios é aquele em que duas pessoas são fisicamente íntimas uma com a outra, mas não estão comprometidas de forma alguma. Pessoas envolvidas em um relacionamento de amigos com benefícios dormem juntas, mas seu relacionamento não é romântico, não é exclusivo e não tem compromissos. Lascívia. Ao continuar listando as obras da carne, Paulo menciona a seguir a lascívia.
Esta estranha palavra vem da palavra grega aselgeia. Esta palavra grega descreve o excesso, mas refere-se principalmente ao consumo excessivo de alimentos, ou à vida selvagem e indisciplinada, especialmente marcada pelo sexo desenfreado. A palavra aselgeia é listada como o principal pecado das cidades de Sodoma e Gomorra, e a razão pela qual Deus as derrubou. Você já notou que todos, nos relacionamentos de amigos com benefícios, pelo menos um deles começa a se apegar a outra pessoa. Isso acontece todas as vezes. Uma ou ambas as pessoas se apegam. E a razão para isso é que estão se unindo uma à outra. A fornicação constrói uma conexão espiritual entre as pessoas. Por que você acha que as separações são tão difíceis? Quando o relacionamento termina, você se sente tão perdido, como se algo tivesse sido tirado de você. Mas a verdade é que algo foi tirado de você. Uma parte de você foi com aquela pessoa e uma parte de você está com aquela pessoa. As separações podem se sentir um pouco como luto em alguns momentos, porque alguém a quem você estava unido se foi. Há pessoas que estão casadas com alguém e ainda sentem falta de seu ex de mais de uma década atrás. Há pessoas que estão casadas com alguém e ainda pensam em seu ex de mais de uma década atrás de vez em quando. Por que você acha que é isso? É porque eles se tornaram uma só carne com eles. Você ouve a frase, o tempo cura tudo. Não, não cura. O tempo não conserta as coisas do espírito. Então 3, 4, 5 anos podem passar e você ainda está lutando com essa separação. Deus criou o sexo, sim. Ele criou. Deus te ama, sim. Ele te ama. E é por esse motivo exato que Deus criou os parâmetros específicos para duas pessoas dormirem juntas. Deus se importa, e as leis de Deus estão lá para você seguir para o seu próprio bem e benefício. Deus conhece as consequências das pessoas viverem uma vida promíscua, e repetidamente em sua palavra, Ele nos adverte contra esse estilo de vida. Então não há nada de errado em você querer sexo. No entanto, ele é destinado a ser obtido pelos parâmetros estabelecidos por Deus. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. É importante reconhecer a profundidade das conexões que formamos, tanto física quanto espiritualmente, especialmente em questões tão íntimas quanto os relacionamentos sexuais. A fornicação não é apenas uma questão de gratificação física, mas também cria laços espirituais que podem ser difíceis de quebrar. Por isso, é fundamental seguir os parâmetros estabelecidos por Deus para o sexo, não apenas por obediência, mas também para proteger nossa saúde emocional e espiritual. Se você gostou deste vídeo e encontrou valor nele, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo inspirador como este. Além disso, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas reflexões. Sua participação é essencial para espalhar mensagens significativas e construtivas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.